galera, professor Leonardo aí de novo com vocês, agora de cara limpa, ok? Decidi fazer a barba para ficar uma apresentação melhor para vocês aí, beleza? Bem, então de novo aí pelo Gabarito Enem, vamos bater um papo sobre biologia, dando continuidade então à fisiologia humana, ok? Anatomia e fisiologia humana. Hoje é dia 20 ou 21 de janeiro de 2015, né? A gente tem passado aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, uma onda de calor extrema, né? Estava vendo hoje pela manhã num telejornal falando sobre a NASA, a avaliação da NASA em relação ao aumento da temperatura no planeta, né? Então a gente tem visto que o planeta tem se tornado mais quente, né? E basicamente, né, não só isso, mas a principal causa seria a emissão de gases poluentes como o CO2, né, que é o dióxido de carbono, e é um elemento que, na verdade, é como se fosse uma esponjinha, né, um átomo que como se fosse uma esponjinha de temperatura, de calor. Ele segura o calor e faz o que nós conhecemos aí como efeito estufa, né? Que na verdade a gente tem uma visão negativa de um fenômeno que é extremamente necessário para a vida. Mas isso é um papo que a gente bate mais na frente quando a gente estiver falando de ciclo biogeoquímico, a gente vai estar falando dessa condição aí do aquecimento global, enfim. A questão é a seguinte: nós, né, para conseguirmos suportar essa temperatura alta, né, nós, os mamíferos em geral e as aves, tem um mecanismo de controle de temperatura que é basicamente pela liberação de água, né? Nós somos seres endotérmicos, nós mantemos o nosso corpo aquecido independente da temperatura do meio. Em contrapartida, quando o meio está muito aquecido, a gente está desfavorecido. Então a gente tem que perder calor para o meio. Então a gente libera água através da produção de vapor na expiração, os vegetais através da evapotranspiração, embora não sejam seres endotérmicos, né? Mas também tem que liberar calor, e o melhor veículo de liberação de calor é a água. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nas glândulas sudoríparas, glândulas produtoras de calor. Estão distribuídas por toda a nossa superfície corporal e mais concentrada em locais mais quentes, como axila, virilha, e são áreas de extrema produção de suor. O suor nada mais é do que a liberação de água para que haja perda de calor com essa liberação de água. A gente controla a temperatura do corpo internamente, liberando água e calor, e externamente, porque o corpo fica umedecido e quando bate um ventinho a gente sente aquele frescor. Estou falando de glândula exócrina. Nós temos dois grupos de glândulas, exócrina e endócrina. Se tem um exemplo de uma exócrina, como poderia também falar da saliva, né, as glândulas salivárias, aquelas que nós vimos no sistema digestório, né, submaxilares, sublinguais e parótidas, são glândulas que estão constantemente produzindo saliva, e também são glândulas exócrinas, o que joga a produção, a sua substância produzida para fora do corpo ou para cavidades do corpo, ou seja, tudo aquilo que não seja circulação sanguínea. Por quê? Se a glândula joga a sua substância produzida, secreta essa substância no sangue, aí nós já trabalhamos o conceito de glândulas endócrinas, que é o tema da aula de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre as glândulas endócrinas. E esse bate-papo vai ser um bate-papo super interessante. Vou falar vários aspectos em relação ao hormônio. Para começar o tema, eu gostaria de esclarecer para vocês o seguinte: o que comanda o nosso corpo é sistema nervoso central e glândulas endócrinas. Crescimento glândula endócrina, vários fatores metabólicos de glândulas endócrinas. Então, nós temos o controle de nosso funcionamento através do sistema nervoso central e através do conjunto de glândulas chamadas de glândulas endócrinas, ok? Eu acho muito interessante, porque eu dou aula basicamente para adolescentes. Vira e mexe alguma menininha, que eu dou essa liberdade para o aluno poder discutir aspectos que talvez os pais não tenham a curiosidade de saber dos seus filhos, né? Tipo, a menina já perdeu a virgindade, o pai não quer saber. Mas o fato é que a menina já perdeu a virgindade. E aí a gente não estou estimulando a isso, pelo amor de Deus, né? Mesmo porque não sou adepto dessa cultura por conta da falta de maturidade. Mas, enfim, é um aspecto que acho bom a gente nem discutir. Porém, eu dou aula para essa clientela.
Então, algumas meninas chegam para mim expondo que estão tomando anticoncepcional e tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: está tendo acompanhamento médico para isso? Porque se não estiver tendo acompanhamento médico para isso, é necessário que você tenha plena convicção de que uma pequena quantidade de uma substância, que são os hormônios, que são os elementos adicionados aos anticoncepcionais, podem causar um revertério total no seu corpo. Então, não é a amiguinha que vai te aconselhar a tomar determinado anticoncepcional, porque nela não tem nenhum efeito negativo. Porque talvez em você vá ter. Porque cada organismo funciona de maneira diferenciada. Explanando sobre essas condições hormonais, questões hormonais, eu dou entrada então ao nosso tema de hoje, glândulas endócrinas e suas funções. Lembrando que a gente está falando de biologia. Já adiantei para vocês que nosso sistema de produção e liberação de substâncias, basicamente, é constituído por dois tipos de glândulas. A exócrina, que eu falei da sudorípara, da lacrimal, não falei, mas produtora de lágrima, das salivares, são glândulas exócrinas. E nós temos aí agora o sistema endócrino. Porém, nós não iremos tratar das glândulas exócrinas. Só iremos tratar das glândulas endócrinas no tema da aula de hoje, ok? Vamos lá. O sistema endócrino é responsável, como eu já falei, pelas atividades metabólicas do organismo, atua por substâncias denominadas hormônios. Toda substância produzida pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônio. A origem é diversa. Basicamente, os hormônios do nosso corpo é de origem lipídica ou de origem proteica. Basicamente, a gente vai ter hormônio de origem lipídica e origem proteica. Ou a unidade formadora desses hormônios são os lipídios, como nós podemos observar no caso da testosterona, ou são proteicas, como nós podemos observar no caso da insulina, ok? Que é um hormônio produzido pelo pâncreas e é um hormônio produzido pelo testículo. Testosterona, testículo e insulina, pâncreas, que são todas glândulas endócrinas. Bem, hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. Os órgãos-alvos são afetados pelos hormônios e esses hormônios desencadeiam fenômenos metabólicos, crescimento celular, divisões, enfim. E isso desencadeia a diferenciação do crescimento do órgão. Por exemplo, hormônio do crescimento, o GH, é um hormônio que atua de forma sistemática. A gente chama de hormônios somatotróficos, porque tem uma função que soma. Por exemplo, a divisão celular da estrutura óssea, para que haja um alongamento dos ossos, efetivamente executado por esse hormônio que é o GH. Vamos falar dele mais para frente. Eu fico empolgado e vou botando a carroça na frente do burro, né? Então, não, vamos por partes. Porque eu gosto tanto desse tema que, enfim, mas vamos lá. Eu espero estar empolgando vocês também, porque eu estou mega empolgado. Detalhe, são quase 9 horas da noite. Eu estou aqui gravando para vocês, mas vamos lá. A ação do hormônio se dá quando o eixo é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e, assim, chegando à célula-alvo. Se liga aos receptores específicos localizados na superfície das células e desencadeia o processo metabólico naquela célula, como nós estamos vendo aqui na imagem. Célula secretora, o hormônio, célula-alvo e os sítios de ligação, aonde esse hormônio vai se ligar, executando um determinado efeito naquela célula. Beleza? Coisa linda, coisa fácil, coisa gostosa de se ouvir. Mas vamos lá. Bonita essa figura. O que essa figura representa? Tudo que está em rosinha são todas as glândulas endócrinas no nosso corpo. Aqui nós temos o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo, na verdade, é uma região central, uma região no centro do cérebro, uma região, é um espaço, basicamente, e dentro do hipotálamo eu tenho, e tudo isso formado por neurônios. Eu tenho, na verdade, uma glândula que se subdivide em duas, que é a hipófise, que é chamada, embora seu tamanho seja comparada a uma ervilha, classificada como glândula mestra ou glândula mestra, né? Que é a glândula que seus hormônios atuam basicamente sobre todas as outras glândulas, estimulando seu funcionamento, ok? O hipotálamo, na verdade, é como se fosse um receptáculo que armazena a hipófise, que é a glândula principal dentro do sistema endócrino, embora seja pequena. Aí é que está.
Como eu falei lá do anticoncepcional, uma pequena quantidade de hormônio pode desencadear um fenômeno, um processo, aliás, pode não, vai desencadear um fenômeno, um processo em cadeia. Não só um elemento será afetado, geralmente vários elementos metabólicos são afetados por conta de uma pequena quantidade de determinado hormônio. Eu estou dizendo que a principal glândula do nosso corpo tem um tamanho de uma ervilha, logo ela não vai produzir litros de hormônio rapidamente. Ela, na verdade, produz pequenas quantidades e essas pequenas quantidades atuam mais ou menos organizando o funcionamento das outras glândulas endócrinas, porque a maioria delas são afetadas pelos hormônios da hipófise. Nem todas, mas a maioria delas, sem sombra de dúvida. As paratireoides e a tireoide. A tireoide, na verdade, é uma glândula em forma de H, ok? Está nessa região aqui, envolvendo a traqueia, certo? E a gente tem uma coisa chamada de posição anatômica, onde a gente já, na primeira aula do sistema fisiológico humano, eu falo sobre isso para que haja uma localização universal das estruturas anatômicas do corpo humano, posição básica da educação física. Então a gente usa 3 linhas, né, para dividir o corpo, para facilitar assim imaginar a visualização do órgão, né? Entender aonde o órgão se localiza. Então a gente tem a sagital, que corta o corpo em lado direito e esquerdo, ok? Nós temos a coronal, que corta o corpo em área anterior a ela e posterior a ela. A gente também pode chamar a área anterior de ventral e a posterior de dorsal. Mas geralmente a gente fala anteriormente e posteriormente, porque essa linha corta o corpo frente e trás, ok? E nós temos a linha transversal na crista ilíaca, na posição acima daquilo que a gente, um pouquinho abaixo daquilo que nós temos como cintura. Anatomicamente nós temos 2, mas eu estou dizendo naquela condição estética, enfim, cintura, né? Aqui, acima você tem a crista ilíaca e ali você tem a linha transversal, que divide o corpo em porção superior e inferior, ok? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as paratireoides são 4 glândulas também bem pequenas que ficam anteriormente à tireoide, ok? Então, elas ficam na frente da tireoide. 4 bolinhas na frente da tireoide que tem função fundamental, basicamente, na absorção de cálcio pelo osso, certo? Mas vamos lá. Adrenais são as glândulas suprarrenais. São as glândulas produtoras, por exemplo, de adrenalina. Por isso a adrenalina recebe esse nome, porque também as glândulas são chamadas de adrenais, ok? Ficam sobre os 2 rins. Pâncreas, que é uma glândula efetivamente ligada a processo metabólico. Para vocês terem uma ideia, no sistema digestório nós vimos que o suco pancreático, que tem várias enzimas que finaliza o processo de quebra dos nutrientes, da digestão, né? É produzido pelo pâncreas e escoa ali para o intestino. Como essa substância é jogada numa cavidade, que é a cavidade intestinal, não é uma função endócrina do pâncreas, é uma função exócrina. Mas o pâncreas também produz insulina e glucagon, que são 2 hormônios envolvidos com o metabolismo da glicose. Com isso, também tem uma função endócrina. Então, o pâncreas é a glândula de função mista. Nós temos glândulas exócrinas, como a sudorípara, como a salivar, como a lacrimal, como a sebácea, e nós temos glândulas endócrinas, como a tireoide, a paratireoide, o hipotálamo, a hipófise. O pâncreas é classificado como glândula mista, porque tem uma função exócrina, porque escoa aquilo que libera aquela secreção produzida, que é o suco pancreático, para a luz intestinal, para o meio do tubo do intestino, ok? E libera a insulina e o glucagon para o sangue, e aí uma função endócrina. Então, o pâncreas é uma glândula chamada de glândula mista. Aqui nós temos, no caso das mulheres, os ovários, e no caso dos homens, os testículos, chamados de gônadas sexuais, glândulas sexuais, ok? Também chamadas de gônadas, certo? Vamos lá. Continuando, então, já olhamos esse parâmetro aqui, já avaliamos quais são as glândulas, só vamos contar hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas, testículo no homem e ovário na mulher, ou seja, cada indivíduo apresenta basicamente 7 glândulas endócrinas. Isso porque nós temos também nessa região do tórax, né, uma estrutura chamada de... Calma que eu vou lembrar o nome.
timo. E o timo também pode ser classificado em determinado momento do desenvolvimento do ser humano como sendo uma glândula endócrina, né? Mas na maioria dos casos ela não entra. O timo é importantíssimo em determinada fase, né, de crescimento, mas ao longo do crescimento humano o timo vai diminuindo de tamanho e fica bem pequenininho, certo? Perdendo assim algumas de suas funções. Mas vamos continuar então, já conhecemos as glândulas, agora conhecemos mais ou menos, porque eu sou linguão, já falei para vocês muita coisa, conhecemos mais ou menos aí como funciona então as glândulas, né, como as glândulas são estimuladas e atuam em seus órgãos-alvos ou células-alvos, como nós vimos anteriormente. Continuando então, olha que maneiro, cara. O hipotálamo é, sem sombra de dúvida, maior do que a hipófise. Mas olha a quantidade de hormônio produzido pelo hipotálamo, tudo isso conjunto de neurônios, e os hormônios produzidos por uma glândula bem menor, tão pequena que fica armazenada dentro do hipotálamo. O hipotálamo basicamente produz dois hormônios, o ADH, hormônio antidiurético, e a ocitocina, ou oxitocina. E ainda assim não apresenta capacidade de armazenar e liberar. Embora o hipotálamo produza esses hormônios escoam para uma região da hipófise que nós iremos olhar posteriormente. Já os hormônios produzidos pela hipófise, já aqui está escrito, né? Então a adenihipófise tem uma função de produção, armazenamento e liberação, e a neurohipófise tem uma função de armazenar os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Concluindo, a hipófise se subdivide em neurohipófise ou hipófise posterior, que é a hipófise que armazena o ADH, que é o hormônio antidiurético, a oxitocina. Léo, você não vai falar para que esses hormônios servem? Ainda não. Segura a tua onda. Beleza? E armazena, hipotálamo produz, a neurohipófise ou hipófise posterior armazena, ok, esses hormônios para posteriormente liberar na circulação sanguínea. Já os hormônios produzidos na adenihipófise ou hipófise anterior, nós temos aí o TSH, hormônio que estimula a tireoide, tanto é que ele é chamado de tireoide estimulante, nomes complexos. O GH, que é o hormônio somatotrófico. LH e FSH, que são hormônios gonadotróficos, são hormônios que agem nas gônadas, tanto femininas quanto masculinas, embora basicamente a funcionalidade delas são colocadas basicamente no funcionamento do organismo feminino, mas também tem funcionalidade no homem. Prolactina e o hormônio corticotrófico, ou ACTH, que age sobre as suprarrenais. Todos esses hormônios produzidos por uma glândula pequenininha chamada de hipófise, que fica numa região chamada de hipotálamo, que produz dois hormônios que não apresenta capacidade de armazenar e liberar, por isso joga dentro da hipófise chamada de neurohipófise ou hipófise posterior. Já a adenihipófise ou hipófise anterior tem a capacidade de produzir, armazenar e liberar todos esses hormônios que nós estamos vendo aqui, nesse caso, do lado esquerdo e nesse caso do lado direito, ok? Se eu tiver assim, igual vocês, lado direito e lado esquerdo, beleza? Alguma dúvida até aí, galera? Eu espero que não. Se tiver com dúvida, volta a fita, volta o CD, volta e veja de novo, ok? Vamos lá. Olha a criança aqui. Essa bonequinha aqui é a responsável pela produção e liberação e armazenamento e liberação também dos hormônios do hipotálamo, dos hormônios que nós vamos ver ao longo desse processo dessa aula maravilhosa. Essa aula está fantástica. Neurônios se organizam e originam essa glândula, ok? Lembrando que o hipotálamo também é uma estrutura neural. Na verdade, fica literalmente no centro do cérebro, né? Fica numa região chamada de hipotálamo e fica o cérebro é uma massa maciça, de fato, né? Massa maciça, mas enfim. E tem uma estrutura oca no seu centro. E aí que é o hipotálamo, ok? Bem, e dentro do hipotálamo, como eu já falei, nós encontramos essa beldade aqui, tamanho de uma ervilha com funções diversas. Vamos lá. O hipotálamo e a neurohipófise possuem neurônios que produzem os hormônios ocitocina,
antidiurético, ADH, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, neurohipófise, como eu já havia falado para vocês. Li e agora eu vou explicar. Bem, o hipotálamo e a neurohipófise. Qual é a relação do hipotálamo com a neurohipófise? Primeiro, o hipotálamo tem relação com a hipófise como um todo, porque ele armazena ela. Agora, a relação do hipotálamo é muito mais íntima com a neurohipófise, com a hipófise posterior, lembrando daquela posição anatômica que nós vimos, né? A região da hipófise que fica atrás da linha coronal, né, que você também pode colocar um plano coronal, onde você vai ter estruturas menores também subdivididas. Nesse caso, a neurohipófise ela tem a sua porção anterior e essa porção posterior. A porção posterior é chamada de neurohipófise. E a neurohipófise tem uma relação muito íntima com o hipotálamo, justamente porque, além do hipotálamo armazenar também, porque a hipófise é uma coisa só, subdividida, tem a função de armazenar os hormônios do hipotálamo, que é a ocitocina e o ADH, hormônio antidiurético. Existem vários vídeos no YouTube, onde todos os professores do Gabarito Enem, de uma maneira muito clara, rápida e corriqueira, diária, né? A gente grava um vídeo engraçadíssimo, pegamos o celular e pá, a gente grava um vídeo, alguns celulares de qualidade maior, outros não. Tem vídeo meu que está até em preto e branco, mas a ideia é essa mesmo. A gente improvisa uma explicação de uma coisa corriqueira. Por exemplo, você vai ver no meu vídeo no YouTube falando sobre transpiração e controle de temperatura. Você vai ver também, né, eu acordando com uma cara inchada e falando sobre o ADH. Vale a pena, além dessa aula, você assistir esse vídeo para você entender que isso está funcionando com você agora, entendeu? Então a funcionalidade é independente do teu conhecimento. Mas conhecer a funcionalidade é extremamente necessário, ainda mais para você que quer passar no concurso público, e isso é muito cobrado. Várias e várias questões da UERJ, por exemplo, estão relacionadas ao hormônio. Várias questões do Enem estão relacionadas à fisiologia humana, que pode também estar cobrando alguma coisa sobre o hormônio, ok? Então fica ligado, porque isso daqui é de extrema e fundamental importância. Vamos lá. Então nós já aprendemos tudo, vimos que a hipófise se divide em neurohipófise, aonde os hormônios do hipotálamo, ADH, hormônio antidiurético, e a ocitocina são armazenados. E a adenihipófise, ok? A adenihipófise a gente vai ver, né, agora o que essa criança ela faz. Vamos dar uma paradinha de 5 minutinhos para ir no banheiro, guarda essa figura na tua mente, ok? E daqui a pouco a gente volta. Vamos beber uma aguinha, ok? Tamo junto.